talvez Esse é o exista um fato- otimismo e um fato fato novo para o jogo de novo, hoje. né? O fato que você divulgou ontem, né? O Inter vai abrir o treino do sábado. Do sábado. E com o D'Alessandro falando depois do jogo de hoje, independente do resultado, era o momento ideal para anunciar depois de um resultado positivo, caso ele viesse, contra o Ceará. Mas o Inter, ele sinaliza um otimismo, considerando talvez o que tenha sido apresentado nos treinamentos, é a única possibilidade que eu consigo pensar, porque é algo extremamente perigoso, considerando o que o Inter mostra fora de casa. Caso treino aberto para o torcedor acompanhar. Tá, exatamente. Mas independente do resultado. O Inter não colocou nenhuma condição na nota que divulgou. A minha dúvida é se o torcedor vai apoiar no treino aberto independente do resultado de hoje. Acho que o torcedor vai muito mais pra protestar. Eu acho que, por exemplo, se o Inter ganha hoje, eu acho que o torcedor compra a ideia do apoio, né? Porque aí vê um time mais mobilizado, fora de É um casa. novo ambiente, uma né, vitória. Calvin? Isso, agora, sei lá, toma um 2-0 do Ceará. Como é que é esse treino aberto do sábado aí? E é com Ramon Dias também? Independente do resultado, o treino aberto de sábado será com Ramon Dias? Por poucos dias até a partida diante do Santos, eu acho que o Inter, independente do resultado de hoje, mesmo com 2-0, vai manter o Ramon Dias. Não vai trocar a comissão técnica. Agora, eu tenho muita expectativa para o que vai acontecer após o jogo de hoje. Porque o Inter já comunicou que o D'Alessandro falará. Não comunicou, é uma informação trazida pelo Correio do Povo. Tá, mas então, partindo dessa premissa, Um planejamento que independente foi do apurado. resultado, eu quero saber o que o D'Alessandro falará, com vitória, com empate, com derrota. Eu tenho muitas dúvidas se o discurso do D'Alessandro ainda impacta no torcedor. Nós tivemos recentemente um parâmetro neste sentido, uma entrevista do D'Alessandro, e o torcedor não comprou o seu discurso, não foi ao Beira-Rio, e pra mim esse é o detalhe de maior preocupação. O Santos tem sua torcida, o Vitória tem sua torcida, o Inter eu não vejo o torcedor engajado nesse momento. E com certeza, o público contra o Bahia é uma sinalização disso. E tudo bem que o torcedor, e a 2016 foi uma prova disso, quando o Inter começa a ter reais necessidades. O jogo contra o Cruzeiro eu desconsidero da penúltima rodada, porque era praticamente impossível o Inter permanecer na Série A naquele momento. Tanto que faz 4 pontos e cai igual nas últimas 2 rodadas. Mas o torcedor não comprou a ideia contra o Bahia. E, claro, eu acredito que é quase impossível uma demissão do Ramon Dias hoje, a não ser que aconteça algo fora do esperado, uma goleada do Ceará jogando no Castelão. Mas o Inter, sendo um time inconfiável fora de casa, não ter dado respaldo ao Ramon Dias pra parada, ele segue até o jogo contra o Santos. Mas é o que o Sonda trouxe. Hoje é um jogo determinante pro Inter mostrar que está engajado. O Vitória se superou e empatou com o Palmeiras. Palmeiras desfalcado, mas é um Palmeiras muito melhor que o Vitória. O Santos vem conseguindo resultados importantes. 4 nos últimos 6 pontos. Então o Internacional também precisa mostrar, sinalizar que está engajado nesse momento e trazer um fato novo. Senão, mesmo dependendo de si, vai ser o mais cotado para a zona de rebaixamento para cair no ano que vem. E isso é muito preocupante para as últimas rodadas. O Ceará tem o seu fato novo para a partida de hoje, né, Benfica? O fato do bicho milionário. Nossa, 10 aos milhões de jogadores, reais? exatamente. Essa é a minha pergunta e faço ao Sonda e ao Mol aqui. O Isso faz o Inter, jogador morder a grama, hein? com certeza, o Inter está fazendo algum movimento neste sentido de bicho extra mesmo para evitar a queda, o rebaixamento? É uma boa Tem pergunta. alguma conversa nesse sentido? Surpreendentemente boa essa tua pergunta, Obrigado, Gabriel. Benfica. Olha, Porque é normal, né? é normal. É normal. Tá fazendo esse movimento, Inter, Sonda? Não tenho informação sobre isso. E deveria fazer? Tenho uma opinião sobre isso. Consegue fazer? Como é que tu vai prometer consegue. dinheiro se tu não pagou o direito de imagem? O né? problema do Inter é fazer o bicho repactuado com os jogadores, né? Se até o salário é repactuado, imagina o bicho, que é um dinheiro extra. Tu precisa mobilizar o... Bicho pra não cair é uma vergonha. Uma vergonha. Vergonha. É uma vergonha, mas dentro do futebol brasileiro eu não posso tratar como algo que não seja normal, Sim, né, por Xandão? por isso que o futebol brasileiro tá quebrado Também. desse jeito e também entrega um bando de sacana dentro do vestiário. Bicho pra não cair é uma vergonha. É um Aliás- estelionato futebolístico. Aliás, bicho quando pra não cair. entrarmos na questão do Grêmio daqui a pouco, muito boa a entrevista do Mano Menezes ontem, a partir de um gancho colocado por você, Calhau Dornelles. E aí, na sequência, seguido pelo Rodrigo Oliveira, outros jornalistas,
sobre o futuro do Mano e sobre um Grêmio ser competitivo sem dinheiro. Sim. Mas daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Mas ainda sobre o jogo de hoje, Benfica, eu tenho muita curiosidade nesse sentido, porque eu não quero ter a pretensão de cravar que o Ceará está com uma mobilização superior ao do Inter. Mas o Ceará, ele criou o seu fato novo para mobilizar o elenco. Criou o fato novo baseado no dinheiro em si. O Inter, eu não sei se o Inter criou algo nisso. Quais os movimentos que a direção nesses últimos dias realizou? E eu não digo em questão tática, técnica, eu digo em questão de mobilização dos jogadores em si mesmo, questão financeira. O Ceará criou isso. O que o Inter está fazendo? É que é complicado, e eu reforço que coloco o Pretzel, porque são jogadores e são realidades diferentes. O Ceará, ele está acostumado com a briga contra o rebaixamento, acostumado, de certa forma, com a realidade da Série B. Esteve lá em muitos momentos recentemente. Nomes como o Alan Patrick, Vitão, o Rocher, esses jogadores, ter um rebaixamento no currículo é uma mancha. Então, isso já deveria ser o suficiente para motivar esses jogadores, porque ao término da carreira vai ter essa marca. Um time, por exemplo, como o Grêmio era em 2021, colocado no início do campeonato com os reforços como um candidato, um possível nome para ganhar o Campeonato Brasileiro e rebaixado. Expectativa e realidade, a decepção, é algo que marca a carreira dos jogadores. Pra então, mim é muito como jogador, relativo. deveriam estar apavorados. Dá uma olhada momento. na informação de Fortaleza aí, porque anunciaram para permanência na primeira divisão. É que 45 é o número mágico. Se fosse Ceará e Sport hoje, o valor seria o mesmo. Então é uma premiação para o Ceará permanecer na primeira divisão. Acho que não tem nada a ver que 10 milhões para ganhar do Inter. Bicho extra. Não, poderia se ser fosse qualquer Ceará time. e Sport, se fosse Ceará e Flamengo, se fosse Ceará e Palmeiras, seria a mesma coisa. Não, mas eu não estou falando para enfrentar o Inter. O Inter que está pelo caminho. É o jogo que se Não, impõe. mas é que eu acho que tu falou fato novo. Não é um fato Exatamente. novo, né? É uma É um premiação fato que já- do os clube jogadores já para sabem há muito permanecer na primeira divisão. Sabe, o Ceará ele veio da segundona, 2 anos na segundona. Então é uma premiação do clube para atingir 45 pontos. Podia ser contra qualquer time hoje. Pô, o Mirassol fez também, né? Premiação para os jogadores pelos objetivos, né? Todo E o clube Mirassol faz. o campeonato inteiro daí. Contra time grande que eles colocam aqueles 12, o valor é 1. Contra times menores é outro. Não, porque alguns torcedores até podem entender, o Inter deu um azar que o jogo contra o Ceará é um marco que pode resultar a eles a permanência na primeira divisão. É um cenário onde eles conseguem criar um cenário de mais mobilização. Só que o Inter também teve contextos muito favoráveis ao longo do Campeonato Brasileiro. A gente tem que citar aqui, por exemplo, o jogo no Beira-Rio contra um Corinthians desfigurado, ter um jogador a mais contra o Atlético Mineiro, e a gente pode puxar mais atrás, a eliminação na Copa do Brasil contra o Fluminense, onde o Internacional pega um Fluminense destroçado, sem Arias e sem o Thiago Silva na volta. Então o Inter teve sorte ao longo do Campeonato Brasileiro, não aproveitou e hoje tem um cenário um pouco mais complexo. Mas claro, tem time, tem potencial para sair vitorioso. A gente só não vê por onde, porque os jogos fora de casa não trazem essa Eu confiança. particularmente não consigo vislumbrar uma vitória do Inter na partida de hoje. E vou além, eu não consigo ver o Inter mobilizado, eu vejo o Inter preocupado. Eu não seria tão definitivo assim em relação à Não, mobilização. Uma leitura. Não, óbvio, Ah. e justa, né? Mas eu discordo da tua leitura, porque a gente não sabe o que aconteceu nos últimos 3, 4 dias, né? Até porque isso não é apenas o Inter, é uma realidade de qualquer clube. A gente não tem mais acesso à intimidade. Mas do clube. quais Então, questões positivas que saem do ambiente do Inter, Benfica? Não, mas eu te pergunto quais as negativas das últimas 48, 72 Sei que horas. eu não posso me apegar a 72 horas, né? Não, Eu preciso não, pegar mas ao histórico recente. Eu sei, mas inclusive, que o Xandão já trouxe mas discussões históricos do vestiário. Eu sei, mas históricos se transformam, né? Discussões do vestiário, mas daqui a pouco um estado tão grande de alerta que gere uma reunião de jogadores, que modifique o foco, que, sei lá, quem tem apareça, porque a gente não pode também, porque se houve uma crise em dado momento, nunca mais vai ser superada essa crise. Será que estão brigando todos os dias no vestiário? Essa questão da briga no vestiário, eu falei do jogo contra o Palmeiras. Quando é que foi isso? 4ª rodada do segundo turno.
Qual é a garantia? O Roger tava, mas é também o tem penúltimo uma- jogo do Roger. Também tem uma A outra gente está situação. chegando na reta final do campeonato. Agora que a briga houve, não é desmentida por ninguém, e o Carboneiro deu um soco no mercado. E os dois não se falam. E é isso que isso aí Mas é fato. Durante essa semana de preparação para o jogo contra o Ceará, pode, no ambiente interno ali, ter acontecido algum tipo de remobilização, com promessa de dinheiro e tudo mais. Não quer dizer que vai ganhar o jogo. Não quer dizer. Não, Mas pelo menos é uma tentativa. Isso, é que, nada é que pode garantido. ficar sem ser divulgado, né? Aí talvez apareça se o Inter vencer o jogo. Inter vence, o D'Alessandro vai lá, dá um discurso, fala da remobilização que foi feita e tal. Mas a mesma tentativa ela pode acontecer e no final o time que entrar em campo e mal, perder para o Ceará ser superior e não mudar nada na prática. O que eu tô querendo dizer é o É que seguinte, parece que assim, ó, não, prometeu dinheiro, ganhou o jogo. Não, às vezes pode prometer o dinheiro, mais isso- dinheiro e ainda assim mas perdeu. isso, querendo ou não, E outra, faz se o diferença. Inter ganhar do Ceará hoje, o Ceará pega o Mirassol domingo, viu, ô Calhau? A premiação vai ser a mesma pro Ceará chegar aos 45 pontos. Só vai mudar o jogo. Ao invés de enfrentar o Inter, a premiação É a de 10 meta, milhões né? vai valer para jogar contra o Mirassol. Mas a daí eu te meta. faço o questionamento, Xandão. Tu vê o Inter mobilizado? Ou tu vê o Inter preocupado? Mas eu não posso falar nada. Tu sabe por quê? preocupado é Viu? natural, né, que esteja, né? Ô Calhau, vejo tu tá dando mobilizado. uma de telepata aqui. Tu não chegou, tu nem passou perto da Avenida Padre Cacique e tu acha que tá em crise o Inter depois de uma data FIFA de 10 dias. Eu queria ter, certo, o teu... Como é que é a tua sensibilidade? Eu queria ter com a tua juventude, a tua sensibilidade, que tá tudo uma porcaria lá nessa data FIFA. Tá, mas daí... É difícil pensar nos motivos que levam o Internacional a abrir o treino antes de um jogo fora de casa. E pra mim eu penso em algo otimista e algo pessimista. O otimismo é a partir de um bom rendimento no treinamento, um sentimento de melhor e mais organização do que é apresentado nessa data FIFA, ou o contrário. A falta de engajamento que faz com que o torcedor vá protestar e, quem sabe, fazer os jogadores acordarem. Porque a gente não acompanha, a gente não tá lá no dia a dia. Então a gente tem que imaginar possibilidades e pra mim é um dos dois cenários. Ou muito otimista ou muito pessimista por conta da realidade. Quer ver? Até baseado na informação que foi dada ontem por você, né, Mol? Da abertura do treino no sábado. Por que foi feito... Por que o Inter fez questão? Foi oficialmente colocado no site, coisa e tal? Por quê? Quem sabe, a partir de uma reunião dos jogadores com a direção e o jogador... Eu tô só elaborando assim. Os jogadores, olha, nós estamos completamente mobilizados, tanto que nós autorizamos que vocês convoquem a torcida para o próximo sábado. Entendeu? Daqui a pouco a direção, os caras estão Bem afim provável, mesmo. Os caras bem estão afim provável mesmo. que tenha acontecido isso. Entendeu? Bem É provável. esse tipo de situação assim, Calhau, que eu acho que pode ter acontecido. Claro, pode ter né? acontecido, mas eu Pode vou não dar em nada, mas é que você vê assim, como houve uma briga em determinado dia, essa briga vai ter reflexos até o fim dos tempos. que Não, as Benfica- coisas se modificam no futebol. Benfica, quem sou eu pra falar? Eu não tenho o nível de experiência que tu tens. Que... Não, mas tu- isso, mas não é isso. tu vai Não entender. é essa a A tua situação. Não, tu vai entender por que eu estou falando isso. Tem coisas que a gente sabe Não, já não. no primeiro dia de... Não, tu vai entender de por setor. que eu estou falando Isso isso. aconteceu comigo. Quando eu nasci, eu já sabia tudo. Por que eu tô falando isso, Benfica? Essas situações de remobilização interna, sejamos sinceros, os jogadores, membros da comissão técnica, os próprios dirigentes, eles fazem questão de vazar à imprensa em meio a uma decisão. Não vazou nada neste sentido. Vazou... Bom, pelo menos nas últimas horas vazou uma informação do Wagner Martins de que o Alan Patrick deu uma mijada no grupo do Inter no treino da segunda-feira. Essa informação vazou. Mas aí vamos pensar qual é o nível de credibilidade que o Alan Patrick tem pra falar Mas ele é o capitão do time, cara. É o capitão Ele do é o time. capitão. É uma figura Por alguma respeitada razão ele é o e capitão. Ah, não, Sim, cara, mas é que Benfica. pra ti tá tudo errado. Eu vou te dar um exemplo, tá, Calhau? Se o Inter ganha e quase ganhou o jogo contra o Bahia, não existia isso que a gente tá falando aqui agora. Todo mundo ia dizer, nossa, como o Inter se remobilizou, fez um grande jogo contra o Bahia, o Inter vai escapar do rebaixamento, mas não, foi lá, tomou um empate porque é um time fraco, porque é um time mal organizado, não é porque é um time que tá desmobilizado. Eu não acredito nisso. O Inter no primeiro tempo foi mobilizado e teve qualidade, mas faltou essa qualidade na segunda etapa e por isso não venceu o jogo. Então eu tô muito na linha do Calvin, assim, a gente tá talvez analisando muito pelo que tá sendo o resultado prático do campo,
que tem muito mais a ver, talvez, com qualidade técnica, com qualidade tática, com falta de capacidade do Ramon Dias de organizar o time, do que, de fato, uma falta de mobilização. Tem outra situação. Eu não estou dizendo que isso não pode estar acontecendo, mas eu não consigo afirmar que o Inter está desmobilizado por conta desse ambiente que... Vamos lá, o ambiente do Inter é uma Coreia do Norte e faz bastante tempo. Quando ganhou o Gauchão era assim também. Não, o Inter pode estar super mobilizado, com promessa de dinheiro e tal, mas não vai jogar contra um time que largou o campeonato hoje, não é o Sport. Que qualquer um vai lá, chega e vence tranquilo. Hoje é o Ceará que recentemente ganhou, por exemplo, do Fluminense. O Fluminense ontem bateu o Flamengo, o Ceará tocou 2-0 no Fluminense, no Castelão. O Fluminense estava de sacanagem, estava desmobilizado, não, tentou jogar, mas o Ceará foi melhor. E acho que o Ceará pode ser melhor do que o Inter mobilizado, Inter querendo, Inter com gana, com vontade. Ainda assim, o Ceará pode ser melhor hoje. Tem uma diferença, Calvin, e aqui não vou ser definitivo, não é neste intuito. Pra mim, o trabalho do Ramon Dias... Ele já acabou, tá? Eu só não sei quando que o Inter vai oficializar. Já acabou porque ele não consegue tirar deste elenco. Daí vocês podem pegar o exemplo do jogo contra o Bahia. Sejamos sinceros, pelo que os jogadores declararam, pelo que o Ramon Dias falou, não era o time do Ramon Dias. Era o time dos jogadores em si, tá? E outra situação que a gente não pode desconsiderar. A declaração polêmica do Ramon Dias, que sim, tem impacto neste momento. Não, mas ninguém tá desconsiderando isso. A realidade é outra. A realidade do Inter nesse momento é única e exclusiva dos 45 pontos. Até por conta disso, todos os processos de renovação, de permanência, de compra de jogador estão planejados para depois do Campeonato Brasileiro. E assim, da mesma forma, é o Ramon Dias e a questão contratual. Eu também acredito que o ciclo do Ramon Dias no Inter é até o dia 8 de dezembro de 2025. Acabou o Campeonato Brasileiro, é um acordo, valeu, aperto de mão e finalização de ciclo, porque não entregou. Também acho que o trabalho é ruim, é decepcionante, o time é ruim, o time piorou com a saída de jogadores importantes, sim. O time tem jogadores que existe uma expectativa que não entregam, também. Mas o trabalho do Ramon Dias, pela variação tática a todo momento e uma sinalização de uma falta de convicção em relação ao esquema tático, pra mim mostra que tem suas limitações. E se o Inter quer começar a pensar em ser competitivo, é sem o Ramon Dias pro ano que vem. Mas, o Malto, pega um ponto que pra mim é muito importante. Eu concordo que o time do Inter tem suas limitações, creio que isso é uma unanimidade, mas o time do Inter não é pra brigar contra o rebaixamento, né, gente? E outro aspecto, eu falo bastante pro Daniel aqui, principalmente fora do ar. Aliás, um abraço pro Daniel Oliveira, que com toda certeza nos ouve nesse momento. Ele que hoje à noite vai transmitir ao microfone da Rádio Bandeirantes Inter e Ceará. Com certeza. Benfica, eu tenho a tese de que depois do encerramento do Campeonato Brasileiro, com o Inter rebaixado ou não, muitas coisas do ambiente do Inter vão vazar. Claro. Porque o Inter pode ter suas limitações, mas não é um time pra brigar contra o rebaixamento, gente. Claro, mas vai vazar muitas situações, porque o que a gente tá vendo dentro de campo, este time instável, é resultado de um ambiente também, evidente Benfica. Que em algum momento se perdeu. Exato. Em algum momento, porque... E nós não temos essa resposta. Não temos, é justamente isso que a promessa, acho que vai precisar ser feito. E a promessa de que ela virá em algum momento, né? Mas aí também uma promessa na qual eu não acredito, viu? Perfeito. Mas... Eu sei que a direção fez, né? O presidente Barcelos. Vários momentos. Pessoal, vamos tratar de campo agora, depois a gente para. Não vai parar coisa nenhuma. Se salvar, vai esquecer, vai desligar o telefone e é capaz de até abrir um champanhe, que será uma atitude lamentável, capaz de festejar do vestiário esse é o Inter, e confrontar a imprensa daí, que exatamente, foi a imprensa que colocou o contexto de rebaixamento. Na verdade deveria pedir desculpas, mas vão festejar e não vão dar explicação nenhuma sobre o que aconteceu. Eu acho que confrontar a imprensa é muito errado, considerando a decepção que foi o ano do Inter. Cara, mas a questão da festa... Tu desconhece a capacidade do ser humano. Mas eu não digo que não vai acontecer. Pode acontecer, eu só acho errado. Claro que vai atribuir, muito dessa dificuldade se deveu a informações que a imprensa vazava, informações mentirosas, de atraso de salário, nós estamos aqui para agradecer o torcedor. Vai ser assim, cara, te prepara. E eu acredito que, concordo isso contigo. Se ficar na Série A, né? Mas eu penso que tem que ter, de certa forma, não uma celebração, mas...
tirar esse peso das costas pelo clima bélico que se criou, pela pressão. Claro, o jogador de futebol é a questão... A direção não vai ter um dia para celebrar. Terminou o jogo contra o Bragantino. Se o Inter se mantiver na Série A, não celebra, já que se reúne sobre providências para tomar, já projetando 2026. Não vai ter direito a festejar nada de tantas barbeiragens que fez. Mas eu Uma compreendo. dúvida, hein, dessa convicção que vocês têm de que terminou o Brasileirão, a família Dias vai embora. Porque acho que depende ainda desses últimos resultados. Vai que consegue engatar uma sequência aí positiva na reta final, tem jogo contra o Santos, aí ganha o confronto direto, que é em casa. Alvin, se o Inter não for rebaixado, o Inter não será rebaixado por mérito próprio, mas por demérito Mas assim, ó, adversário. Todos, né? Ganha... Acaba que é sempre assim, né? Assim, ó, ganha do Santos o confronto direto lá, que faz a força e tal. Aí na sequência tem o Vasco, que atualmente, esse atual Vasco tá perdendo pra todo mundo, né? Perdeu até em casa pro Juventude. Então daqui a pouco o Inter só faz o mínimo e já ganha do Vasco. Aí termina com uma vitória diante do Bragantino na última rodada. Os caras têm contrato até o final do ano que vem. Se tiver que demitir agora, tem que pagar a multa. Mas isso daí não é uma coisa que já preocupa.